Léo apresenta... Eu tava rolando shorts, aí apareceu esse short. Avery, você não pode ficar aqui. Você tem uma vida pela frente. E eu devo isso a você. Não, você não deve. É algo insano de se falar, você nem mesmo me conhece. Você me avisou, Derek. Você só tá fazendo parte disso porque ele me quer. Não é culpa sua que você tá aqui. Eu não vou deixar você morrer por mim. Avery, se você não for, nós dois morremos. Agora vai, Avery. Eu vou ficar com você, Dear Lord. Você não vai me parar. Não importa o que você fale. Você me avisou. Você me salvou. Se formos fazer isso, vamos fazer isso juntos. Eu não ligo. Você vai ficar? Sim. Não vai sair. Não! Avery, o que tem no seu inventário? Quê? O que tem no seu inventário? Espera! Até a próxima, amigo. Então eu fiquei muito interessado e aí eu comentei isso. E aí várias pessoas falaram pra eu ver esse vídeo que eu vou reagir hoje. Eu até ia assistir os dois vídeos num vídeo só. Mas o Will Ip, ele fez os vídeos muito longos. Então vai ter 3 partes desse vídeo. Com um grande problema. Basicamente, Não, desse não. Uma desse vídeo e 2 desse grandão. a bomba aqui que eu chamo de computador parou de funcionar durante o momento em que eu estava gravando esse vídeo. Então, pra não trazer vídeo pra vocês, eu precisei gravar só na voz. Eu não pude usar a famosa câmera ali, ó, tá ali instaladinha. Eu não pude usar ela, infelizmente. Então esse vídeo aqui vai ter que ser só áudio, né, show? Se bem que Minecraft dá pra dar uma inventada. Peraí. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Uma coisa que eu sempre quis trazer aqui pra esse canal é algum ARG dentro do Minecraft. Eu já assisti inúmeros vídeos de ARGs do Minecraft que eram literalmente dentro do jogo. O ARG da Lua, Pen 2 FR e os inúmeros Analog Horrors de Minecraft. A verdade é que eu passo tempo demais no Minecraft, principalmente jogando com mods. Não é à toa que mods de Minecraft já viraram tema nos meus 2 canais. E isso tirando as gameplays que eu faço lá no seu IP. Mas um ARGzinho montado dentro do Minecraft eu nunca trouxe. Isso até o dia de hoje. Dentre os diversos ARGs, eu decidi estrear com um ARG que vocês me pediram muito há um tempo atrás. Eu tô falando da infame procura por um mundo que nunca existiu. Ok. Legal. Vamos lá. Ah não, vai ter Jumpscare, né? Ah. Não, ele vai me dar um Jumpscare. Sabia. Não, Imagina que tu é uma não pessoa que tem o como costume de jogar Jumpscare. Minecraft sem mods, sem amigos. Apenas você no survival sentindo o vazio do Minecraft. Já deu essa forçação de barra. Imagina que tu joga Minecraft, mas de repente, num dia qualquer, tu nota uma coisa diferente no teu mundo. E isso, em teoria, é impossível. Afinal, só tu tem acesso a ele. É nesse cenário que Avery The Mail se encontra. E gravou pra gente. Avery The Mail é o canal que começou tudo isso. No caso, ele tava jogando nos... Inclusive, esse sol tá muito lindo, esse sol. É um dia bonito lá fora. Pássaros cantando, flores desabroçando. Em dias como esse, ARZs como você deveriam queimar na lixeira. Não deveriam não. Que pelos vídeos que eu vi e que eu coloquei, pelo vídeo que eu vi, eu coloquei pra vocês, esse RZ parece ser bom.
o mundo normalmente, mas acabou encontrando simplesmente uma mina que foi feita por alguém. Afinal, ela tem escadas, tochas, portas e um baú no seu centro. Não era só um buraco como a gente normalmente espera encontrar. E o twist dessa informação é que essa mina não foi feita por ele, até porque se fosse não tinha por que estar gravando, né? Isso por si só pode ser estranho, porém o Avery cita que esse PC era de outra pessoa antes. Ele não formatou e só começou a jogar. E essa informação tira bastante do misticismo em torno dessa mina. Enfim, o nome desse vídeo... Sim. Eu já vi um youtuber que passou por algo parecido. Que ele tava jogando uma... Acho que era o Voice apenas, mas não tenho certeza. Ele tava jogando uma versão antiga com os amigos e apareceu uma casa. Que a última vez que ele tinha visto era na infância, mas eu não lembro. Livro estranho que eu não escrevi. E o que essa mina tem a ver com o título? Então, no baú que tem no meio dessa mina tem um livro e uma pena, indicando que foi escrito por um player. E se liga só no que tá escrito. Faça o que fizer, na encruzilhada não vira à esquerda. Não se engane, ele está te ouvindo. Você não pode ser mais esperto que ele. Ele está me ouvindo, está me observando. Ele não é desse mundo. Só eu que acho isso uma forma sensacional de se abrir um ARG. Nas páginas seguintes, a gente só tem a frase na encruzilhada não vira à esquerda, escrito várias vezes. E na última página, números e hífens. E não, isso aqui não é ASCII, não é código binário e nem qualquer tipo de codificação comum. Então, por enquanto, isso vai pra gavetinha de evidências. Olhando pelas portas que tem nesse mundo, a gente só vê perfurações retas. Tipo quando tu tá procurando por diamantes e só começa a cavar reto pra todos os lados. E, pois é, depois de nos mostrar isso, o Avery pede ajuda pra ver se alguém consegue resolver isso e se despede. Eu geralmente não faço isso com os diamantes. Eu tenho metas mais baixas. A minha meta é achar ferro. Ou carvão. Que carvão é um minério muito fácil de encontrar, mas sempre tá em falta. Eu deveria fazer uma farm de lava, que aí eu teria bastante combustível. Tchau. Essa aqui nem esforço houve. Antes do vídeo acabar, Avery abriu o baú de novo. E no literal último frame do vídeo aparece isso. Itens no inventário do personagem. E... Pé ovo criativo e lâmpadas que consegue com comando. Pera, isso não é uma vez... Ah, não. O negócio do Enzy, que só consegue com comando ou bug. Ovo normal. Pega, não era pra tu tá aqui. Isso é uma versão antiga. Dá pra ver porque esse ovo não é o ovo antigo. Agora eu tô encucado. Ok, no que isso nos ajuda? É estranho, porque olhando pros itens do inventário do personagem, me corrijam se eu estiver errado, mas tem itens que sequer tem no Minecraft de fato. Tipo, essas lâmpadas acesas e Isso tem, você pega com comando, seu... É estranho. O Avery pediu ajuda da comunidade pra resolver esse enigma, e a comunidade conseguiu resolver. Se você for naqueles itens que apareceram no último frame e pegar a primeira letra de cada um e o número que tiver em cima e colocar em ordem, você tem o final de uma URL. A comunidade foi testando em vários domínios diferentes, até que eles acertaram. Esses números e letras são o final de uma URL pro Google Drive. E é aqui que a chapa fica quente, meus amigos. Nesse Google Drive a gente tem 3 arquivos, sendo 2 vídeos e um PDF com uma breve introdução a tudo que a gente tá pra ver. Minha exploração em um túnel estranho que encontrei no meu mundo de Minecraft. Jogo nesse mundo há algum tempo e acabei de descobrir isso. Esse é o meu registro da busca. Curiosamente, quando instalei o Minecraft, esse mundo já veio pré-criado. Eu sempre achei isso um pouco estranho, só não sei o porquê. Ok, será que o túnel citado tem alguma coisa a ver com a mina que o Avery tinha encontrado? Na verdade, tem sim. Olhando a primeira gravação, a gente pode notar que aqui estamos de novo. Só que dessa vez com 1 hora de vídeo bruto pra analisar. Às vezes eu odeio meu trabalho. Inicialmente, a pessoa que tá gravando fica dando uma pequena volta por ali. Olha alguma das portas que tem ali, ele abre o baú e dá pra notar que tem exatamente os mesmos itens que tinha quando o Avery abriu no vídeo dele, com exceção do livro e a pena, que não tá ali ainda. O que pode indicar que esse vídeo... Ele vai escrever nesse vídeo o livro.
se passando antes do vídeo do Avery. Logo, eu creio que sejam pessoas diferentes. Vale lembrar que naquela info que tinha no Google Drive junto desses vídeos, você tava que um player instalou o Minecraft no seu PC e esse mapa já veio. É esse mapa que a gente tá vendo na gravação. Depois dessa gravação e do que vai acontecer aqui, o Avery ficou dono desse PC e encontrou essa mina de novo, como a gente viu. O que me faz crer que a gente de fato tá em outro POV. E essa gravação certamente se passa antes da do Avery. Vamos continuar. Depois de um tempo andando por ali, muito do nada, o nosso player resolve cavar pra direita de quem tá entrando na caverna, ou pra esquerda de quem tá dentro. E ele acha uma outra caverna maior ainda. Agora pausa pros detalhes. Dá pra notar que antes de cavar, ele tava procurando aquele spot. Ele bota uma tocha, olha o alinhamento com a porta e então quebra um bloco ao lado do que seria onde deveria ter uma porta. E isso é curioso. E vai pra gavetinha de evidências. Conforme o nosso querido POV vai andando por lá, a gente nota que esse buraco é extremamente grande. Em certo momento, vegetação vai começar a aparecer. E isso, por algum motivo, caça a atenção do nosso player. E depois dele quebrar alguns blocos de grama, ele abre o inventário e a gente pode ver pela skin que ele tá usando que de fato... É o cara do vídeo! É o mano do vídeo lá! Estamos na visão do Avery. Nós sim somos... E o Avery também é o outro mano do vídeo. Só que a skin, só que a diferença do vídeo é que ele não tem cabelo. outra pessoa. Tava meio óbvio, na real. A gente ainda não sabe quem é essa pessoa. E talvez só ao longo das quase 2 horas de material a gente acaba... Se eu não me engano, pelo que os comentários do vídeo... Os comentários do vídeo, se eu me lembro bem, ele é o Deloze. E ele vai se matar o... Não vou falar nada. Não vou falar. Descobrindo. Enfim, eu não sei como tá a geração de cavernas nas novas versões de Minecraft, mas é estranho que conforme ele vai andando pela caverna, ele acha algumas árvores. Aí eu vou jogar pro júri popular se isso aqui é invenção do próprio jogo ou não. Não tem isso não. E pega. Não. Enfim, eu não sei como tá a geração de cavernas nas novas versões de Minecraft, mas é estranho que conforme ele vai andando pela caverna, ele acha... Não, volta aquela mini árvore esquisita. algumas árvores. Aí eu vou jogar pro júri popular se isso aqui é invenção do próprio jogo ou não. Não é. Alguém fez isso. A gente tem grama com um pedaço de cerca embaixo. O player citou na info que esse mapa veio pré-instalado. Essa árvore, esse mapa inteiro, pode muito bem ter sido criado pela pessoa antes dele, a que criou esse mapa. É estranho que depois de notar essas coisas, o nosso player parece ficar meio paranoico. Ele quebra blocos como se estivesse procurando por algo. E também começa a retirar todas as tochas que ele já tinha colocado. Nisso eu comecei a pensar, por que ele tá paranoico? Mas foi só eu ouvir com calma a gravação que eu já entendi. Pega o quê? Ah, não. Jump scare não. Dá pra notar nessa gravação que tem passos atrás dele. Mesmo quando ele para de andar, dá pra ouvir os passos. Cuidado, Deloze. Eu nem sei se esse é seu nome, mas toma cuidado. A gente tá sendo seguido. A gente não sabe por quem e nem se essa pessoa vai aparecer. Mas o player notou isso também. E por isso ele tá paranoico. Outra coisa a se analisar é que por algum motivo o player tá estranhando ele só ver pedras. Sendo que, não, é isso que tu deveria esperar ver nas cavernas do Mine. Mas eu acho que quando ele fala estranho só ver pedras, ele tava se referindo na verdade à falta de mobs. E claro, quando a gente olha o chat... Ou talvez que não tenha nenhum minério. Dá pra ver que o seu nome tá censurado. Mas quanto a isso, não tem nem o que teorizar. Enfim, ele anda, faz uma fornalha, faz mais tochas. Conforme ele vai andando, blocos refinados começam a aparecer na caverna. Como se tivesse algo construído ou escondido ali. E de fato tinha. Ah, não esquece. Uma imensa reserva se escondia no meio daquela caverna. Várias árvores e uma grande caverna aberta à mão. Isso aqui não é... Falando em falar, alguém abriu uma porta perto de mim. normal, alguém fez isso. E a julgar pelo sentimento de descoberta e a vontade de explorar, certamente não foi o nosso protagonista. Ele fica deslumbrado, descendo e toda hora parando pra falar o quão insano aquilo tudo é. Mas também pra ficar olhando o que parece ser uma enorme passagem do outro lado desse local. Ele vai ir lá, mas antes ele vai ficar quebrando aleatoriamente alguns blocos, como se estivesse procurando por algo. E ficar olhando pra pontos estáticos e... Pausa, eu quero dar uma crítica pra essa ARG aqui. Esse vídeo aqui tem 1 hora de duração, mas de conteúdo mesmo, ele não tem nem 20 minutos. Eu senti que o criador quis ficar muito
tempo só tentando desviar a nossa atenção, quebrando grama ou ficando olhando pra um canto. Tipo, pra tentar parecer que nós não notamos algo ainda, mas no fim do dia não é nada. Eu achei isso meio paia, mas isso não faz essa área aqui ruim de forma alguma. Só tornou a coisa um pouco lenta. Enfim, o nosso player entrou naquela entrada e ele vai andando, toda hora olhando pra trás. Afinal, a gente ouviu passos atrás dele, né? Nada acontece, até que nos 13 minutos e 19 segundos desse vídeo, ele nota algo. Lá no começo do corredor, umas 2 tochas se apagaram. E isso não acontece do nada. Alguém ou algo precisa ter apagado elas. E o nosso player sabe disso, mas isso não o abala. E ele continua andando. Só que nisso, mais 2 tochas se apagam. E talvez agora seja um bom momento pra se preocupar. Não. Eu não sei que tipo de piada é essa. Mas eu já te ouvi na caverna! Não. Socorro! Não! Me escuta! Todas as tochas se apagaram. É engraçado que parece que o game meio que respondeu as provocações do protagonista, tendo em vista que a última coisa que ele falou antes disso acontecer era dando a entender que ele já estava ciente de que não estava só naquela caverna. E ele ainda fala agora que não tem medo de um mero jogo. Que assim seja. Mas eu tenho medo de um mero vídeo. Não tendo muito o que fazer pra fugir, ele se joga num buraco com água. E indo pra superfície, bum, a gaiola se expandiu mais uma vez. Até aqui já ficou bem claro que alguma coisa tá perseguindo e tentando atormentar o nosso player. A gente só não faz a menor ideia ainda do porquê. Quando ele alcança a terra firme, ele cita pelo chat que não sabe por que ele pulou. Afinal, ele não tava com medo de um game, como ele mesmo disse. Segundo ele pulou por se sentir coagido a fazer? Ok? Não entendi. Como não tem muito pra onde ir, ele pula na água de novo pra tentar achar outro caminho. Nadando lá embaixo, dá pra notar que o local é bem aberto, então tem que ter uma saída. Ele até acha um buraco dentro da água, mas esse buraco acaba levando pra um lugar fechado. Ele vai ter que procurar outro caminho submerso, e nessa parte rola um dos momentos mais assustadores desse ARG, na minha opinião. Isso porque quando ele volta pra baixo d'água, olhando pra baixo, ele nota não um, mas diversos caminhos que ele poderia explorar embaixo d'água. E sério, ver isso aqui me deu calafrios, malandro, que horror, credo. Ele vai ter que explorar. E caso tu esteja se perguntando como ele explora esse local sem perder a vida afogado, é simples. Ele faz o famoso glitch da porta. Um jogador estudado aí. A partir daqui vai ser só ele procurando por caminhos sem muita coisa rolando. Claro, vez que outra a gente ganha uma surpresa. Mas no fim não é nada demais. Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho pra falar desse trecho todo é que em certo momento o player vai escrever algo no chat e a gente finalmente pode ver o seu nome, Der Lord. Esse é o nome dessa pessoa no game, Der Lord. Ok, é curioso que depois que aparece o nome dele aqui, o nome dele vai voltar a aparecer censurado, dando a entender que isso talvez tenha sido um erro. Mas enfim, depois de muito procurar, o Der Lord finalmente encontra um caminho que leva ele pra algum lugar. E depois de nadar pra fora daquela água, estamos cercados por uma floresta novamente. Isso aqui até parece uma espécie de santuário. O Der Lord vai nadar até a margem e depois de admirar um pouco tudo aquilo, ele tem uma ideia. Ele volta pra dentro d'água e tapa o buraco que ele veio. Após fazer isso, ele volta pra terra e cava um buraco, onde ele coloca um funil e um baú juntos. Ele enche o funil de coisas e diminui a sua distância de renderização. E meus amigos, aqui ele pensou. Hora da explicação nerd. Se tu bota um funil ao lado de um baú e coloca itens no funil, o funil vai jogar esses itens para o baú, ok? Porém, o funil só vai passar esses itens se a área que ele tiver no mapa tiver renderizada. Se o player se afastar daquele local, a área não vai mais estar renderizada. Logo, os itens devem ficar somente no funil. O Der Lord diminuiu a render, então não vai demorar muito para essa área que o funil tá parar de renderizar. Logo, se ele voltar aqui e os itens não tiverem no funil, quer dizer que alguém passou aqui e fez a parada renderizar. Outra coisa que também vai denunciar se ele tá sendo... o cara é o Light Yagami 2. Seguido ou não, é se aquela parede de blocos que ele fez aparecer quebrada. O Der Lord foi bem esperto nessa jogada. Além dessas 2 armadilhas, ele ainda fez mais uma, mas a gente já volta nessa informação. Andando por aquele local, vai parecer que é só um monte de árvores sem nada mesmo. Tipo, falando sério, esse local aqui é a área onde essas 1 hora de vídeo vai fazer o próprio nome, porque, meu Deus, ele só fica andando, às vezes em primeira pessoa e às vezes em terceira. Provavelmente ele coloca em terceira pra conseguir enxergar mais. Se rola alguma coisa aqui nesse momento, desculpa, eu perdi. A única coisa que eu vi e achei
achei estranha é que no minuto 37:40 a gente pode ver entre as árvores algo voando. Pega, Um por ponto que no meio tu do nada. Vale lembrar que a fiz render aqui? distance está bem baixa, então isso pode muito bem ser um bug, uma estrela, não sei. Só sei que o protagonista não dá bola pra isso. Mas ele vai dar bola pra uma placa que ele encontra. Placa essa que não tem nada escrito, mas não demora muito e ele encontra mais uma. Depois de ver a terceira placa, que inclusive ele e a gente só vê de canto de olho, analisando as 3 placas, ele vai notar que o que seria a frente delas está apontando pra um lugar. Talvez tenha alguma coisa no lugar aonde esses pontos se colidem. Mas antes de avançar esse mistério, o Darlord resolve voltar pra onde ele apareceu pra ver se as suas armadilhas pegaram algo. A do funil não pegou nada, os itens ainda estão lá. Ok, a barragem na água também tá intacta. Porém, lembra que eu citei que ele Pera, havia do feito que uma... ele escreveu? O Darlord resolve voltar pra onde ele apareceu pra ver se as suas armadilhas pegaram algo. A do funil não pegou nada, os itens ainda estão lá. Explicação só descobri editando do vídeo. O funil é um dos poucos blocos ativos que... Acredito que poucos blocos ativos que ainda funcionam mesmo estando em um tanque não carregado. Imagino que a função transferir itens. Calma. Do funil, não utilize muito a memória do PC. A ponto que não faça diferença ele funcionar em um tanque não carregado. Se estiver em um sistema de redstone, isso pode ser que ele pare de funcionar isso, mas eu não sei. Perdão pelo textão com amor, editor. Ele não podia, sei lá, ter congelado o vídeo e falado por áudio? Não é tão difícil assim. Ok, a barragem na água também tá intacta. Porém, lembra que eu citei que ele havia feito uma terceira armadilha? Então, a coisa que tá aqui com ele é esperta. Essa coisa sabia da barragem com blocos de pedra e sabia da tática do funil. A coisa se evadiu dessas duas coisas. Porém, Darlord é mais esperto. Em certo momento... É o Light versus L2. Antes de ir nas árvores e acabar encontrando as placas, Darlord começou a botar blocos de forma aleatória no chão. Talvez para desviar a atenção, fazer parecer que ele estava construindo algo ou então até mesmo se desfazendo. Não era nada disso. Ele queria fazer a criatura pensar isso, porque essa jogada de blocos aleatória tinha um propósito. Aos 32 minutos e 18, ele colocou um bloco de terra 100 gramas no chão. E depois disso, ele continuou as coisas dele. E somente nos 33 minutos e 34 segundos, ele coloca um bloco com grama ao lado. E esses 2 blocos juntos eram a terceira armadilha. Pausa pra explicação. Já sei. A grama não renderiza se na ação que não estiver carregada. Estou certo? Tem grama ao lado de um bloco com grama, é questão de tempo pra grama daquele bloco se espalhar pro que tá sem. Mas isso só ocorre se a área estiver renderizada. Exatamente como é com o funil. Quando ele voltou pra cá agora, a primeira coisa que a gente pode ver no canto da tela é que o bloco de grama se espalhou. E pode até parecer que não, mas Darlord notou isso. Algo tá aqui. Eu não sei se ele pode me ouvir, mas eu não vou arriscar. Eu não tenho medo, mas meu instinto diz pra continuar me movendo. Darlord é tão inteligente que ele escreve no chat a seguinte frase: parece que ninguém veio. E ele envia ela. Porém, tudo isso que eu li agora pra vocês, ele apenas escreveu, mas não enviou. Eu não sei se ele pode me ouvir, mas não vou arriscar. Realmente não tá arriscando. Voltando pras placas, ele vai pra onde todas elas estavam apontando. Cava pra baixo e, bum, outro túnel gigante. Mas antes de explorar, Darlord vai travar a entrada. Andando por ele, ele vai chegar num lugar que se parece muito com um labirinto. E, amigos, ele demora muito tempo aqui. Mas em algum momento, ele acha uma saída. Ele encontra um local aberto com um alfabeto enorme lá em cima. As letras que estão ali estão numa ordem bem estranha. Na frente desse alfabeto a gente tem 3 alavancas. E embaixo desse alfabeto tem o que parece ser uma porta gigante. Ah, miserável. Enigmas. Depois de analisar todos os itens da sala, o nosso protagonista manda no chat: 1 segundo. Me mandaram de uma papel e caneta pra mensagem, isso. mas Ele não vou volta, abrir trava agora. a entrada e então começa a pensar. E é aqui que o primeiro vídeo Não acaba tem e o todo. segundo se inicia. O segundo vídeo tem 52 minutos e 38 segundos de duração. E por literalmente 17 minutos e 12 segundos, o player fica imóvel olhando pra esse alfabeto. Resolvendo. Muito provavelmente a pessoa que tá gravando tá com papel e caneta trampando pra resolver isso aí na mesa dela. E ele consegue, mais ou menos. Segundo o que ele manda no chat, sim, mas ele sequer explica o que de fato ele descobriu. Ele não vai explicar e eu vou dizer o porquê. Pausa pro contexto. O criador desse ARG, que inclusive fez um vídeo decifrando o próprio ARG, colocou na descrição do vídeo
Pera, o cara que criou o ARZ fez um vídeo decifrando o RZ? Torazo, é você? Do canal dele que essa cifra na parede foi feita com mais de uma cifra. Ou seja, tu codifica uma vez pra ter que decodificar de novo e de novo e de novo. Isso Entendi. com vários métodos diferentes. O que tornou Falando em decifrar, os Diário 3 e Gravity Falls tem muita código Solução pra desse decifrar. Mas aí eu disse, eu não vou me render a isso. Então eu não vou decifrar nada. uma quase impossível. Tá. Segundo ele, era porque ele queria fazer o personagem Darlord parecer muito mais inteligente do que ele de fato é. Voltando pro vídeo, o Darlord pode até ter vários métodos diferentes, o que tornou a resolução desse enigma quase impossível. Tá. Segundo ele, era porque ele queria fazer o personagem Darlord parecer muito mais inteligente do que ele de fato é. Voltando pro vídeo, o Darlord pode até ter codificado isso aí, mas como que ele passa esse resultado para as tais alavancas? Elas que vão abrir a porta na frente dele. Ele faz isso de uma forma muito simples, que no caso é pegar uma picareta e simplesmente abrir um buraco na porta, pulando totalmente esse puzzle. Perfeito, eu faria o mesmo. Do outro lado desse paredão, ele encontra outro corredor que leva pra o que parece ser uma vila dentro de uma caverna. Ele vai achar muitas casas totalmente deterioradas, quebradas e abandonadas, com muitas teias de aranha. No centro da vila, a gente tem o que parece ser uma fonte que fisga a atenção do Darlord. Mas ele já olha melhor isso. Darlord vai ficar um bom tempo pela vila catando coisas, entrando nas casas, abrindo baús, mas em certo momento ele finalmente resolve dar atenção pra fonte com a estátua no meio da vila. Ele vai se elevar com blocos pra poder olhar melhor. Estranha. Por que ela é feita de areia? Não podia ser feita de pedra? Até de madeira seria mais normal, mas de areia? E quando ele olha, fica claro que a gente tá olhando algo que lembra vagamente um anjo. Darlord vai ficar um tempo olhando pra aquela estátua. Em certo momento, ele a quebra e entra dentro, inclusive. E é até de certa forma decepcionante ver que não tem nada lá dentro. Por algum motivo, parece que essa construção fascina demais Darlord. E como sua última tentativa de achar algo pra fazer com ela, Darlord cata algumas madeiras e resolve subir no topo dela, pra ter uma visão mais aberta na vila como um todo. E lá de cima, ele encontra algo. Quer dizer, enxerga. Bem ao longe, ele vê uma construção diferente, uma casa de telhado pontiaguda, toda escura, quase lembrando um castelo. E eu não sei como ele enxergou isso. Conforme ele chega mais perto da casa, dá pra notar que ela é bem com a menor do que de fato marcação eu não vi. parecia. E, bom, quando ele entra na casa, agora a eu gente tô nota vendo. que ela também tá abandonada, com teias de aranha e blocos faltando, Ai, como tô se já com tivessem medo. ruínas. Mas essa casa esconde um segredo. Ao longo do vídeo, a gente pode notar que o Darlord tem a mania de sair quebrando tudo. Ai, eu achei que o Ewip ia me dar um jumpscare aleatório. E nessa casa aqui não é diferente. Ele abre tudo que é baú e em certo momento quebra alguns blocos. Coisa que ele sempre teve fazendo. Porém, numa dessas, ele ia acabar achando algo. Uma passagem secreta abaixo de um meio bloco. E descendo nesse local, a gente encontra o que parece ser um pequeno altar com mais um livro. Mas dessa vez, a gente vai ter um pouco mais de contexto. Nesse livro, basicamente, tem alguém insatisfeito com alguma crença. Ao que dá a entender, em todo esse local vivia um povo. Povo esse que aguardava a chegada de algum rei. E essa pessoa que tá escrevendo... Então esse é o famoso Rei Amarelo. Eu não... tá indignada porque ela sabe que esse rei não vai vir. Essa carta não é uma afronta. A pessoa que tá escrevendo sabe que esse tal rei existe. Ela só acha que ele não vem mesmo. E ela tá bem desapontada com isso porque essa pessoa queria ir embora dessa vila submersa. O rei tá pra chegar uma ova. Se é que há alguma coisa. Eu aposto que o rei deles já tá aqui. Tá me olhando enquanto eu escrevo isso. Não me importo particularmente. Só quero acabar com isso. Quanto mais cedo eu puder ir embora, melhor. E, bom, um tempo se passa até a pessoa escrever de novo. E em algum momento, esse rei de fato veio. E isso assustou algumas pessoas. Ele chegou. Não sei por que razão alguém fica surpreendido ao descobrir isso. Era exatamente isso que eles esperavam. Vou-me embora, vou deixar isso aqui. Para o caso raro de alguém encontrar esse livro, imploro-te, volte para trás. Esqueça esse mundo. Não é para ti. Aparentemente, algo de ruim aconteceu quando esse rei chegou. Sabem essas vilas que a gente viu ao longo de todo esse caminho até aqui? Aparentemente, isso tudo foi feito por um povo que esperava a chegada de um rei. Talvez aquela estátua no meio da vila seja desse próprio rei. Ele era como um deus para essas pessoas que esperavam
esperava Ah, então será que... Ah, rei amarelo. Por isso que a fonte é feita de areia. pela vinda dele. E essa pessoa que escreveu queria só ir embora pra superfície. Mas aparentemente o rei veio como a gente viu. E a pessoa terminou esse diário escrevendo isso. Se viesse até aqui, deves estar curioso. Sei que deves querer continuar. Sei que é um pedido difícil. Mas, por favor, não vá mais longe. É para teu próprio bem. A partir daqui, o nosso protagonista do vídeo vai ficar cada vez mais paranoico. De imediato, ele vai voltar pra superfície da casa. Talvez ponderando ele embora. Mas então, ele para e volta pra dentro. Quando ele desce a escada, ele destrói a entrada. Eu não tô ficando paranoico. Porque era pra eu estar paranoico a esse ponto. Mas eu tô... Mas pra eu não ficar paranoico, eu abri um joguinho pra fazer com que eu não fique paranoico. Afinal, caso vocês não lembram, ainda tem alguém perseguindo ele nesse local. Lá dentro do altar, ele começa de novo a quebrar as coisas. E nessa, ele de novo encontra mais uma passagem secreta. Uma porta pra uma escadaria, que descendo ela, de novo, a gente chega naqueles túneis enormes. Ele caminha por esse túnel. E quando ele chega no final dele, ele encontra simplesmente uma encruzilhada, onde ele pode ir tanto pra direita quanto pra esquerda. E justamente o caminho da esquerda é o que acaba sendo escolhido pelo nosso personagem. É estranho que conforme ele vai andando por esse caminho, diversos blocos estranhamente apagados aparecem, quase como glitches. Isso chama a atenção de Darlord, que até tenta quebrar um deles, mas sem sucesso. Ele continua mesmo assim, sempre olhando pra trás pra ver se não tá sendo seguido. Vai chegar um momento... Um ditado. Direita é sucesso. E aqueles blocos escuros vão ter tomado conta de toda a visão dele, o restando somente uma linha reta pra seguir, até que eventualmente ele se depara com isso. Uma grande porta amarela meio aberta. Isso aqui é até assustador em meio a essa escuridão. E a curiosidade é um gato, mas Darlord ainda tá vivo, então ele resolve entrar na porta. Calma, a curiosidade matou o gato, mas o Delose ainda está vivo. Calma, não, essa foi ótima. Ah, não. Não! 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 Não quero! Vamp Skag! Não, não vou tocar nisso! Ah, eu achei que o vídeo tava travado. Alô, Euip? Euip? Fale algo! Euip? Euip? Alô? Ah, não, tá vindo o bicho. O bicho tá vindo. Tinha algo esperando ele do outro lado, algo que foi censurado. E seja lá o que era, essa coisa deixou o Darlord assustado, que simplesmente sai correndo de lá. Quando ele volta na encruzilhada, ele passa ela e vai pro caminho da direita, que ao longo dele dá pra notar que não tem saída. Mas, Darlord pega sua picareta e quebra a parede, revelando que ele tá naquele lugar onde tudo começou. A Talmina que Avery tinha encontrado, e o mesmo baú tava ali. Rapaz, o Darlord é forte, ele quebrou as pedras na mão. Pega o livro e escreve a exata coisa que Avery leu lá no vídeo dele, que começou tudo isso. Quem deu o aviso de não virar pra esquerda na encruzilhada foi o próprio Darlord. E quem escreveu aqueles números que a gente não sabia pra que serviam também foi ele. Porém, dá pra notar que ele usa os itens que tinha no inventário dele como referência pra escrever esse código. E usando os itens dele de guia com aquela numeração, a gente encontra a seguinte frase: Corra, Avery, está aqui. Darlord coloca o livro... Oxe, como é que ele sabe o nome do cara? E então o vídeo acaba. E caramba, isso acabou nos deixando com mais perguntas. Como é que Darlord sabia o nome do Avery? Na descrição do vídeo do Avery, ele cita que ele encontrou um notebook abandonado e desde então tem usado ele. Ele cita que quando ele foi usar o computador... Se talvez ele ia vender o computador. E ele imaginou que o cara que comprou o PC ia jogar o Minecraft. E ele sabia pra quem ele tava vendendo. Então ele colocou o nome da pessoa que comprou aí.
já tava com o Mine instalado e com esse mundo nele. Agora a gente sabe que tanto o mundo quanto o computador eram do Darlord. Só que o Darlord também cita que esse mapa já tava pré-criado quando ele instalou o Minecraft. Ué. E tá, essa é a hora que eu boto aquela música épica no meu Spotify enquanto eu escrevo, pra conseguir me inspirar e explicar pra vocês um dos arcs legal. mais geniais já criados no Minecraft. Muito genial. Entendi. Legal. Meus amigos, o que vocês acabaram de ver foi a degradação mental de Darlord. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é que esse ARG todo foi criado por um youtuber chamado Wifes. Viu? Ele deveria estar com esse joguinho aberto. Se ele estivesse, ele não ia estar com... Ah, não. O que eu fiz? Eu deixei o jogo em tela cheia. Tá, então... Se ele estivesse com o joguinho aberto, ele não teria degradado a Nancy. Criou esse ARG no canal do Every the Mail e depois explicou no seu canal como se fosse um vídeo que ele achou. O vídeo em questão tem o nome de A Procura de um Mundo que Não Existe. O que eu quero falar com tudo isso é que Wifes, o criador de tudo isso, é um grande fã da literatura. Gênio. O que ele fez esse ARG foi uma releitura de uma das histórias de O Rei de Amarelo. Yeah. O que é isso? Pois bem, O Rei de Amarelo conta a história de uma entidade que se chama O Rei de Amarelo, ou então Rastur. O Rei de Amarelo, na sua história, gosta de induzir as pessoas ao erro. Ele faz uma pessoa enlouquecer, e ele faz isso por meio de uma peça teatral. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de contato com a peça, ou então com o símbolo do Rei de Amarelo, enlouquece. Essas pessoas perdem a sanidade, e quando isso acontece, você tá pronto pra ir para Carcosa, um reino macabro de danação e desastre, comandado pelo Rei de Amarelo. O rei leva as pessoas pra lá, pra transformar Carcosa num parasita multidimensional, se expandindo cada vez mais a cada pessoa que cai lá dentro. Mas pra cair lá dentro, você não precisa só ter enlouquecido, você precisa ter enlouquecido pelas mãos do Rei de Amarelo. Tá bom. E, ok, o que isso tem a ver com Minecraft? Então, cronologicamente falando, Darlord foi a primeira vítima do Rei de Amarelo. Esse mundo que ele se encontra estava pré-criado legal. no seu mundo, e a curiosidade dele fez com que ele fosse explorando. Ele acreditava que estava sendo seguido, mas na verdade ele estava sendo guiado. No livro O Rei de Amarelo, é citado que apenas de ler a peça do rei, tu já enlouquecia. Darlord não leu a peça. Como foi que ele enlouqueceu então? Ele não leu, ele passou pela peça. A peça do Rei de Amarelo mostra como seria a cidade fictícia de Carcosa. Contexto Então, dentro do contexto. Na história do também? livro, Carcosa não existe de fato. Ela é descrita como uma cidade mítica e espectral. Ok, aqueles locais que Darlord passou, as matas, a água, os túneis, as casas, tudo aquilo provavelmente é a tal descrição de como é Carcosa. E nisso, por estar passando por lá, ele estava tendo contato com a obra do Rei de Amarelo. Ele estava enlouquecendo cada vez mais sem nem notar. Até que em certo momento, ele se encontrou na tão temida encruzilhada. E infelizmente, ninguém avisou ele que não podia virar à esquerda. Ele virou. E depois de passar por aquela área escura, a sua passagem estava pronta. Ele estava pronto para de fato ir para Carcosa. Darlord ficou louco, bem como o Rei de Amarelo queria. Ele viu os portões pra Carcosa, e do outro lado, algo censurado pra nós o esperava. Essa coisa, muito provavelmente, era o próprio Rei de Amarelo, aguardando o Darlord em Carcosa. Quando o Darlord notou o que estava acontecendo, ele saiu correndo de lá e volta pra onde tudo começou, avisando Every the Mail que certamente será o próximo a cair nas garras da insanidade de Astur, o Rei de Amarelo. É por isso que o nome do vídeo do Wifes, o criador de todo esse ARG, é A Procura de um Mundo que Não Existe, porque Carcosa não existe. Ela é um local irreal e mítico pra onde todos vão quando se cruzam com o Rei de Amarelo. Eu sei que a explicação foi bem épica e muito louca, mas ainda tem coisa em aberta pra se debater. Como que Darlord sabia que era o Every que entraria nesse mundo depois dele? Tem uma explicação. É dito que quem chega em Carcosa, ou então enlouquece com o Rei de Amarelo, essa pessoa vai receber como maldição a resposta de tudo no universo. E parte desse conhecimento que Darlord recebeu pode muito bem ser saber qual a próxima pessoa que iria encontrar esse mundo, o Every. Por isso que ele já sabia o caminho pra voltar e por isso que ele já sabia quem era a pessoa que ia se deparar com o Rei de Amarelo de novo, porque ele recebeu todo o conhecimento do mundo como punição. É isso que te traz a insanidade. Ele só tentou salvar o Every antes de cair no mundo de danação. Mas isso é só uma teoria. Obrigado por assistir. Meu Deus, eu simplesmente amei esse ARG. Vocês me pediram ele há um tempo atrás e simplesmente eu não meti nem a fazer. Mas ainda bem que eu vi brilho nele depois de um tempo. Eu nunca tinha feito vídeos de ARG de Minecraft aqui no canal. E eu acho bem difícil que alguma outra ARG do Mine consiga bater a admiração que eu tenho por essa agora. Amigos, comentem alguma ideia de vídeo que eu tô real bem escasso. E claro, se inscreva aqui no canal pra gente bater os 2 milhões de inscritos aqui. Eu conto muito com a tua ajuda. Valeu demais o apoio que vocês têm dado nos vídeos e no Insta. Inclusive estão com quase 400 mil lá. Vocês realmente estão fazendo o meu 2016 começar com o pé direito. E no mais, é isso, meus amigos. Eu espero que tu tenha demais o apoio que você tem dado nos vídeos e no Insta. Inclusive estão com quase 400 mil lá. Vocês realmente estão fazendo o meu 2016 começar com o pé direito. 2016.
Pera, ele existe em 2016? E claro, se inscreva aqui no canal pra gente bater os 2 milhões de inscritos aqui. Eu conto muito com a tua ajuda. Valeu demais o apoio que você tem dado nos vídeos e no Insta. Inclusive, estão com quase 400 mil lá. Vocês realmente estão fazendo o meu 2016 começar com o pé direito. 2016? Fazendo o meu 2016 começar com o pé direito. E no mais, é isso, meus amigos. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo aqui e a gente se vê na semana que vem. O meu nome é Ipe e tchau. Tchau, Euípe. Posso fazer um negócio? Contando com esse, eu já tenho 6 vídeos gravados. E agora eu vou gravar mais 2 e vou ter 8 vídeos gravados. Ok, até outro dia.